Agora nós vamos falar sobre os cuidados com o corpo, por isso eu recebo o massoterapeuta Marcelo Cavazotto. Marcelo, muito obrigada por ter vindo. Tudo bem? O que mais as mulheres pedem, né, em relação à estética? Qual a parte do corpo que as mulheres chegam lá e pedem socorro, assim, me ajuda? Hoje o que o nosso carro-chefe é a parte do abdômen mesmo, né? Parte de gordura localizada, mas celulite também é bastante, flacidez, parte de estria também, é tudo um complô. E quais são as técnicas que vocês usam? Vamos começar por celulite, então. Qual é a técnica mais utilizada para reduzir celulite? Na verdade, a gente tem que ver o que é celulite primeiro, né? Celulite nada mais é que gordura, né? E diminuição de fluxo sanguíneo. Então, a gente tem um protocolo. Desse protocolo, a gente utiliza primeiro a manta térmica, né? Para fazer desinchar a pessoa, para não doer tanto também. E depois a gente faz a drenagem, aí vem com as ventosas, né? Que a ventosa puxa sangue para o local, melhorando o fluxo sanguíneo local, consequentemente processo celular, metabólico, e assim diminui a parte de celulite. E quanto tempo, assim, a gente sabe que depende de cada corpo, assim, mas em quanto tempo se observa uma melhora? Quantas sessões? Como é que funciona? Isso tudo vai depender de corpo para corpo, resposta, né? Porque cada corpo ele responde muito de um jeito, mas assim, é visível uma vez. A pessoa faz uma vez e já vê o resultado, porque assim, você puxa o sangue para o local, a pele fica mais lisa, né? Mais viva. Então, quando você fala do aumento do fluxo sanguíneo, né? Teria que ser com essas terapias específicas, é isso? O fluxo sanguíneo é que melhora essa aparência da celulite? Hoje, se tu pegar a base de qualquer procedimento estético, ele tende a aumentar o fluxo sanguíneo. Trazer sangue para o local, o corpo se encarrega do resto, né? Essa é a base de qualquer tratamento estético hoje e a gente conseguiu isso com a ventosa, né? Que é uma coisa assim milenar já. A ventosa, tem algumas pessoas que têm medo porque elas... O medo é por não conhecer, né? Porque a gente vê que às vezes ficam umas manchas e tal. É normal essas manchas depois do tratamento com a ventosa? Sim, eu não deixo elas paradas, né? Porque essas manchas ficam paradas. Hoje as pessoas estão aprendendo a utilizar ainda, né? Mas quem sabe utilizar certinho não vai deixar tanta marca, né? Mas pode ficar alguma dependendo de como o corpo responde, né? Alguns são mais sensíveis, outros não. E no abdômen, qual que é a técnica mais utilizada? A gente utiliza essas também, porém a gente utiliza também a parte manual, né, para fazer toda a parte de aumentar o fluxo sanguíneo, processo metabólico e desenhar o abdômen, né, que é a parte manual que fica mais legal. É quase uma escultura que vocês trabalham, é isso mais ou menos? Isso, mas tudo depende também de como a pessoa vai te ajudar, né? Não adianta tu vir lá fazer e depois para sair de lá e comer, né? Então a gente sempre fala antes, tudo é um conjunto. O paciente, digamos assim, tem que ajudar também, né? Não adianta querer milagre que não vai ter, né? E é comum as pessoas sentirem dores durante esses tratamentos? Sim, não. Tem pessoas que dormem até, né? Mas tem muitas pessoas que sentem dor, né? A gente tenta utilizar e aumentando as pressões conforme os atendimentos, né? Para não ter tanta dor. Mas pode ser que vai ter um pouquinho de dor e também alguns hematomas, né? É normal ficar. Para essas gordurinhas que a gente fala dos pneuzinhos, né? Que as mulheres têm às vezes na cintura ou aqui no colote, também funcionam essas mesmas técnicas? Sim, funciona porque a base é tudo, né? Eu sempre digo, puxar sangue para o local, o corpo se encarrega com o resto, né? E aí, a gente falou, né, das técnicas, falamos da alimentação e a atividade física vocês recomendam também? Sim, eu sempre digo que é um pacote completo, né? Beber água, fazer atividade física, alimentação e a massagem só vem para finalizar aquilo, né? Fazer o ponto final. Os homens têm procurado também? Assim, alguns têm, né? Homem não tem tanta celulite, né? Porque é mais uma parte hormonal da mulher que gera celulite. Mas a parte do abdômen, sim. Tem alguns que vêm buscar também. Uma outra coisa que eu quero conversar contigo, a gente tem só um tempinho para encerrar agora, é sobre liberação miofascial, né? Que cada vez mais as pessoas procuram e não é uma coisa tão conhecida ainda. Sim. Como que funciona? A liberação miofascial, a gente diz que é músculo mais fácil, né? A face é aquele... Sabe quando a gente pega uma coxa de galinha, tem aquela pelezinha entre a pele e o músculo, aquilo é a face, né? E a face é plástica, né? Ela não volta para o devido lugar. É tipo um nervinho, assim? Ela é como se fosse... Ela sobrecobre cada músculo, né? Para que ele esteja o movimento dele, né? Entendi. E quando ela contrai, ela não volta mais. Então a gente vai lá com pressão externa e libera esse músculo, né? Para relaxar novamente. E hoje em dia as pessoas têm muita dor devido ao trabalho, posição, estresse diário. Não é só atleta, não é só... pessoa que faz atividade física, né? Qualquer um que faz. Até quando a gente faz musculação, se a gente fizer qualquer coisa errada, pode acontecer isso, né? Mas e outra é um completo, né? Hoje em dia a gente está sempre postura errada, celular, trabalho, e tudo é um conjunto que vai aumentar as dores. Eu só dei falar um pouquinho disso aí, de repente a gente grava uma reportagem contigo, né? Para mostrar como que funciona, porque eu acho que é uma coisa bem válida. Sim, é bem interessante a liberação e hoje está crescendo cada vez mais, né? Tá certo. Marcelo, muito obrigada Eu por ter vindo, agradeço. tá? Até uma próxima. Obrigado.